Oi, meus queridos. Como foi o meu encontro com Sandor Ferenczi? Sabe quando você sente falta de algo? Quando você percebe que poderia ser diferente? Eu acho que na minha clínica psicanalítica, eu me questionava ainda em relação a alguns pontos. Então, quando eu me encontro neste momento com Ferenczi, foi algo assim muito interessante, porque veio como resposta àquela necessidade de algo mais. Dentro do processo terapêutico, na clínica, porque assim, a princípio, nós vamos estudar Freud, né? E se estende aí na escola psicanalítica, o estudo de Melanie Klein, ali os primeiros autores, né? Eu acho que a Melanie Klein é muito importante por causa da terapia infantil. Eu trabalhei alguns anos na terapia infantil, na clínica infantil. Mas o Ferenczi foi algo assim realmente diferente, algo que traz esse diferencial. Eu falo Ferenczi, acho que me acostumei. Algumas pessoas, alguns estudiosos atuais falam Ferenczi, mas não importa aí a pronúncia, né? O Ferenczi, ele é um autor muito único, especial. Ele, como médico, na época, ele trabalhava com psiquiatria, com neurologia. Ele recebe um material de Freud, a princípio ali, sobre análise de sonhos. E ele não considera muito a princípio. Ele lê, mas em um momento seguinte, ele realmente se encanta com a psicanálise, se encanta pelo próprio Freud, e os dois começam a ter um relacionamento profissional assim fantástico, de trocas, e ele começa a aprender muito com Freud. Foi analisado por Freud e começa a colocar em prática também a clínica psicanalítica a partir de Freud. Então, assim, toda a base de Ferenczi, ela vai partir, obviamente, da clínica mais tradicional de Freud. Mas, a partir de um momento, ele começa um novo processo em que há um certo relaxamento, vamos dizer assim, uma certa flexibilidade, e esse relaxamento num bom sentido de perder um pouco essa rigidez da clínica tradicional freudiana. E o Ferenczi, até certo momento, eles faziam trocas e se discutiam alguns pontos com Freud, mas depois começa um certo distanciamento. E o Ferenczi vai para a geladeira, né? Hoje a gente tem esse termo, né? Quando alguém é afastado. Ele vai para a geladeira. E o Ferenczi passa muito tempo ali trabalhando e às vezes até sem produzir. E o Ferenczi, ele produz alguns artigos, não são muitos, mas são essenciais. E o Freud, ele volta a reconhecer a importância de Ferenczi já bem na velhice já. E esse material de Ferenczi, ele fica guardado por muitos anos. Já aí, na década de 80, ele começa a aparecer e passa a ser organizado. Aqui, em português,
nós temos os 4 volumes das obras completas de Sándor Ferenczi, tá? São estes livros. O livro que eu mais utilizo é o volume 4, tá? E o Ferenczi, ele tem um diferencial em colocar as coisas complexas de uma forma mais acessível, fantástico. Inclusive, ele tem um texto que ele fala sobre a fruta verde, né, bicada pelo pássaro, e que essa fruta agora, ela, de forma muito precoce, ela acaba amadurecendo, mas fica com uma ferida, né? Ele vai falar a respeito disso, exemplificando a questão do trauma. O trauma na criança. E o Ferenczi, ele traz algo muito interessante, que é, ao atender um adulto, você ter assim um foco significativo sobre a criança. E isso o próprio Freud vai nos colocar, porque para o Freud nós vamos nos desenvolver de fato até aí por volta dos nossos 8 anos de idade. Depois será uma espécie de repetição. Por que isso? Porque até por volta dos 8 anos nós vamos definir a nossa estrutura mental. Quando a gente fala de estrutura, nós estamos falando de uma estrutura neurótica, uma estrutura psicótica, né? Uma estrutura perversa. Então, para o Freud, até mais ou menos aí por volta dos 8 anos de idade, nós estamos desenvolvendo, sedimentando, organizando essa estrutura. E o Ferenczi, ele vai trabalhar muito em cima desta questão. Quando eu recebo um adulto na clínica, não importa se ele tem 30, 40, 50, 60 anos, eu preciso verificar, fazendo esse diagnóstico, qual é essa estrutura que foi desenvolvida. E essa estrutura, ela é, vamos dizer assim, organizada muito a partir dos traumas vivenciados ou não durante a infância. E quando eu atendo esse adulto, eu preciso enxergar nesse adulto essa criança. E aí está uma diferença muito grande entre o trabalho de Ferenczi e o trabalho de Freud. E exatamente o ponto em que eu acabei me identificando com Ferenczi. Esse adulto, quando ele chega, ele precisa de fato de um acolhimento. Ele precisa ser aceito através desse vínculo. Porque para o Ferenczi, a questão do trauma, o trauma seria uma coisa que um outro ser impõe sobre esse que é o traumatizado. E os piores traumas são os traumas da infância. Por quê? Porque eles vão compor essa estrutura depois. Então ele passa, né, a nortear qual estrutura esse indivíduo terá. Claro que tem aí algumas questões voltadas para genética, mas essa genética ela precisa encontrar um terreno, vamos dizer assim, propício para ela acabar se desenvolvendo naquele formato. Então os traumas são aquilo que vai nortear, né, o caminho que essa estrutura vai tomar. Então, uma das questões importantes para o Ferenczi é que existe o trauma e, em seguida, existe o abandono da criança dentro daquele trauma. Aquela criança, ela não é acolhida.
E quando isso acontece, que seria o primeiro trauma e o segundo trauma. O primeiro trauma quando o fato aconteceu. O segundo trauma quando não houve acolhimento, quando a criança não recebeu uma ajuda para elaborar, para significar, para compreender, né, ali. Então, nesse momento que a criança não recebe esse acolhimento, ela se torna sozinha, vamos dizer assim. E aí esse segundo trauma, ele toma um poder muito grande. Então, um dos papéis do psicanalista ferenciano é esse acolhimento que não houve lá no passado. Acolhimento de quem? Da criança que foi ferida, né? Então, a clínica de Ferenczi acaba tendo essa flexibilização em que perde aquela rigidez da clínica freudiana. Isso pode, aquilo não pode, aquilo não pode. Porque esse psicanalista, ele fica em um local, em um lugar, que ele já alcançou uma determinada grandeza de desenvolvimento e ele observa de longe este indivíduo que está ali, que é o paciente. Esse de longe é um pouco nesse espaço de separação entre alguém que chegou em um local satisfatório e o outro que ainda está teoricamente perdido, vamos dizer assim. O Ferenczi, ele não enxerga bem nesse aspecto, nessa mesma perspectiva. Ele nos percebe como seres sempre em desenvolvimento, em lugares diferentes desse desenvolvimento, pensando aí numa espécie de escada, vamos dizer assim, e que o psicanalista ele também é afetado, porque somos seres afetivos. Então, ele propõe uma aproximação maior, um vínculo mais próximo, menos rígido, com um pouco mais de flexibilização para que haja esse acolhimento proposto à criança. E o psicanalista, ele não estaria nesse pedestal. Ele estaria como alguém que também pode ser afetado, ele só precisa ser honesto com o paciente. Ele não precisa ficar nesse lugar de, entre parênteses, quase uma perfeição. Inclusive, pedir perdão quando erra, porque somos passivos também de errar. Reconhecer as próprias falhas e não negar essas falhas como se eu alcancei um lugar perfeito e agora eu tenho que me manter nesse lugar perfeito. Não. Esse psicanalista, ele é um ser humano que, embora tenha sido muito trabalhado, porque todo psicanalista precisa passar pela clínica durante anos, e muitas vezes se mantém, né? Sempre que necessita volta, mas que reconhece esse espaço afetivo, que se reconhece como um ser humano que ainda, por melhor que esteja, está em desenvolvimento, continua em desenvolvimento no aspecto emocional. Nós só vamos parar com esse crescimento quando chegar a morte. Porque enquanto estivermos vivos, nós vamos encontrando, né, alguns gatilhos, vamos dizer assim, que nos mostra que ainda há um ponto a ser trabalhado. E eu não preciso negar isso para o paciente. Porque em um formato diferente deste, passa a impressão de que se eu não demonstrar para o meu paciente que eu alcancei uma plenitude de perfeição e manter esse distanciamento, o paciente perderá a credibilidade e vai achar que ele precisa de um semideus. Então essa está aí, não há? Está até naquela teoria do pai que educa os filhos, mas que o pai nunca demonstra
qualquer tipo de falha pessoal, ele demonstra ser perfeito, e para que esses filhos possam se espelhar nessa perfeição, mais ou menos isso. O Ferenczi, ele quebra um pouco com essa ideia. Ele fala que para você acolher, você precisa estar num local muito próximo de alguém que também é humano, que também às vezes precisa de acolhimento e que não há essa perfeição. Tem um livro muito legal para você que nunca leu Ferenczi, Porque Ferenczi, é do Cooperman, tá? Esse livro é muito legal, tá? Capinha azul, Porque Ferenczi, Daniel Cooperman. Esse livro, ele pode lhe ajudar muito a compreender o Ferenczi. Claro que para você ler Ferenczi, você precisa ter uma base psicanalítica, principalmente da primeira tópica, segunda tópica, pensando em Freud, né? Toda a base. Então, para você estudar Ferenczi, o ideal é que você estude Freud primeiro. E se você é um psicanalista, você sabe disso. E vale ressaltar que o Ferenczi é a pessoa que teve uma ligação muito direta com Freud. Melanie Klein foi atendida por Ferenczi. E é muito interessante porque, como o Ferenczi, ele vai perceber muito a questão da criança existente no adulto, ele abre, através de uma chamada análise didática, vamos dizer assim, em que ele analisava Melanie Klein, mas também pontuava algumas questões teóricas, a Melanie Klein vai bebendo dessa fonte e percebendo a importância das primeiras fases de desenvolvimento e da criança. E com isso prepara Melanie Klein, né, para desenvolver a clínica fantástica e maravilhosa, a clínica infantil. E um outro autor também que terá um contato significativo com Melanie Klein é o Winnicott. Então é muito interessante porque quando você lê Winnicott, você encontra Melanie Klein na fala dele. Quando você lê Melanie Klein, você encontra Ferenczi. Quando você lê Ferenczi, você encontra Freud. O Ferenczi, ele não vai criar uma nova psicanálise, não se trata disso. Ele está ali firme com Freud na primeira tópica, segunda tópica, os conceitos de um modo geral. Mas o que ele vai modificar de fato é a rigidez da clínica. Ele vai permitir essa aproximação maior entre psicanalista e paciente. Ele vai ter um vínculo diferenciado, né? E isso é fantástico, no sentido desse acolhimento, desse vínculo diferenciado. Esse é o ponto que o Ferenczi questiona, né, a clínica tradicional de Freud. Esse é o ponto. Nesse quarto volume de Ferenczi, ele é extremamente rico, ele traz assim textos maravilhosos. E assim, o Ferenczi ele é bem mais acessível à leitura do que Freud, né? Os 24 volumes de Freud. O Ferenczi aqui está, né? Os volumes de Freud. Mas você precisa entender Freud para entender, pelo menos a base de Freud, para entender o Ferenczi, né? Aqui no quarto volume tem texto Análise de Crianças com Adultos, que é um texto assim fantástico. Tem um texto que, nossa, a criança mal acolhida e sua pulsão de morte. Existem frases dele aqui tremendas, né, que ele diz que aquele adulto, né, ou aquela criança que passa por traumas de abuso, por exemplo, ela já estava numa questão de abandono anteriormente. E essas crianças
morrem facilmente ainda ali na infância em função da pulsão de morte, a criança abandonada, né, ao nascer. Um outro texto é a confusão de língua entre adultos e crianças. Aqui ele vai falar da linguagem da ternura, a linguagem da paixão, que é a diferença entre o psiquismo do adulto e o psiquismo da criança. E que o trauma do abuso sexual é exatamente a imposição do adulto da linguagem da paixão erótica, no formato erótico adulto, para a criança que ainda estava na linguagem da ternura. Tem um texto, Reflexões sobre o Trauma. Esse livro é maravilhoso. O 4º volume, tá? Das obras completas de Sandor Ferenczi. Então, quando eu começo a estudar o Ferenczi, eu já havia me identificado muito com Melanie Klein, muito com Winnicott, porque todos eles irão trabalhar a importância da criança, né? Quem é essa criança, mesmo estando aí dentro já do adulto, vamos dizer assim. Mas o Ferenczi, ele traz uma clínica, a meu ver, muito mais leve. Ele traz uma clínica que me permite ser a Sandra psicanalista, não Freud psicanalista. Primeiro, porque eu me identifiquei com a clínica de Ferenczi. E segundo, porque tem aí uma questão muito legal. Você estuda psicanálise, eu fiz faculdade de psicologia, né, também. Mas quando você estuda psicanálise, você fica com a impressão que você tem que ser o Freud na clínica. Mas há uma soma de quem é você, psicanalista, com a teoria. Compreende? Para você que é um pedagogo, por exemplo. Você vai dar aula e você pensa assim: eu quero ser uma professora que trabalha dentro da linha de Vygotsky. Então eu serei Vygotsky na sala de aula. Não. Você terá a teoria de Vygotsky, mas você será a Helena na sala de aula, com a teoria de Vygotsky, compreende? Porque é impossível não passar você também nessa fala. Então o Ferenczi, ele vai colocar esse encontro da teoria mais esse indivíduo. Por isso é que nós precisamos passar pela análise de uma forma muito intensa e significativa, para que a gente consiga separar os nossos sintomas, identificar, elaborar. Porque se eu não me tratar, eu estarei dentro da clínica como a Sandra carregada de sintomas, a Sandra traumatizada, isso pode não ser bom. Mas quanto mais eu me trato, mais eu encontro o meu caminho e consigo fazer essa junção teórica com a Sandra tratada. Para quê? Para eu estar ao lado daquele que chega. Porque ele chega desejando dar os primeiros passos nessa tentativa de autoconhecimento, de elaboração, de respostas, de compreender o que pertence à própria pessoa e o que pertence ao outro. O Ferenczi fala muito devolver ao outro o que pertence ao outro. Então isso não é meu, eu não preciso. Mas primeiro eu preciso identificar que isso não é meu, para eu poder devolver. Então, quando a pessoa chega no processo terapêutico, psicanalítico, ela chega para dar esses primeiros passos. E eu preciso ter dado muitos passos para dar a mão para essa pessoa. Mas eu não preciso ser perfeita. Entende? Claro que eu luto para ser o mais assertiva possível, no sentido das minhas próprias elaborações. Mas eu não preciso usar máscaras. Eu não preciso estar num pedestal. Eu não preciso estar numa perfeição. Eu posso ter essa flexibilidade até de pedir desculpa para um paciente. Olha,
me perdoe, eu pensei isso e isso naquele momento. E até estou analisando por que eu pensei isso. Mas acho que não foi ali o melhor direcionamento. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ao contrário do paciente me colocar num pedestal e achar que eu sou uma semideusa, ele vai perceber que eu também sou humana e que se eu cheguei nesse lugar, ele também pode chegar porque ele é tão humano quanto eu e não há essa questão dessa autoexigência. E quando você se coloca num pedestal em que você está pronto, fica muito difícil continuar crescendo, porque fica muito difícil enxergar o quanto eu ainda preciso crescer, compreende? Quando eu compreendo que eu também posso aprender com os meus pacientes através de uma pergunta, através de uma sacada que ele teve e eu não tive, isso me ajuda muito a continuar crescendo. Então eu não preciso desse pedestal. Eu sou um ser humano. Eu tenho a minha afetividade. Essa semana, meu cachorro faleceu. E eu e meu filho enterramos. E esse cachorro, ele apareceu machucado. Era um cachorro que estava na rua. Ele foi atropelado. E ele chegou com uma ferida muito grande, uma perna quebrada. E nós cuidamos dele, levamos para o veterinário. Mas ele sempre foi muito frágil. Qualquer bichinho que machucava, aquilo já virava uma ferida gigante, injeções, antibióticos. Mas era um cachorro assim maravilhoso, dócil, grato, sabe? E então chegou o momento em que ele acaba falecendo e a gente ali tem que fazer o enterro dele. Por 4 anos ele ficou conosco. Eu sou esse ser afetivo que sofre com a morte de um cachorro. Mas eu também sou essa pessoa que trabalha os próprios traumas porque tem muita coisa que não vem necessariamente do trauma, mas vem do ser um ser humano afetivo. Como que você cuida de um animal por 4 anos e ele morre e você não sente? Eu teria que ser uma sociopata. Compreende? E eu posso colocar, mas você é uma psicóloga, uma psicanalista. Como que no dia seguinte você psicossomatizou ao ponto de haver feridas na tua boca? Tá aqui, ó. Eu coloquei batom, mas ainda parece um pouco. A minha boca abriu em feridas. Herpes. Quando eu passo por um estado de sofrimento, baixa imunidade, aparece herpes. Como que você, como psicóloga, você ainda passa por isso? Era para você estar num grau muito maior. Eu sou um ser humano afetivo. Eu sinto. Entende? A grande questão é que eu sinto, eu detecto, eu sofro, eu choro e eu levanto. Essa é a diferença. Quando vamos passar por uma dor, a gente sabe que precisamos chorar, tem o tempo de chorar, o tempo de encarar aquela realidade e o tempo de se levantar. Essa é a grande questão. A grande questão não é me tornar um ser que nada me toca, nada me afeta. Porque eu sou uma psicanalista, eu sou uma psicóloga, agora eu alcancei esse lugar. Não. Eu continuo sendo um ser afetivo e é isso que me faz ser humana. Entende, amores? Essa é a grande questão. Nós temos o direito de ser afetados, nós temos o direito de sofrer. Compreende? Mas em que a gente cresce? A gente cresce não no sentido positivista de levantar em seguida. Não, a gente cresce no sentido de se permitir, de perceber, de compreender, de continuar a caminhada e aquele fato não me destruir. Compreende? Porque eu sou humana. Então, assim, o meu encontro com o Ferenczi foi algo assim, dentro da psicanálise na clínica, tanto para a minha própria vida como para a profissional, né, dentro da clínica,
algo libertador, porque de certa forma era assim que eu já sentia. E às vezes, no início da minha carreira, quando numa reunião, me olhavam no sentido, como assim você é psicanalista com essa afetividade? Eu me sentia fora do ninho, um ser estranho. Mas quando eu encontro o Ferenczi, eu encontro o meu lugar. Por isso, hoje eu trabalho dentro da clínica ferenciana Winnicott, Melanie Klein, porque eu sou um ser afetivo, um ser humano. E estou aqui para segurar nas mãos de outros seres humanos e também humanos, não máquinas, que também querem elaborar a própria história para ser um pouco mais exitoso no presente, ter mais autoconhecimento, menos sofrimento em função daquilo que está no inconsciente, como trauma está afetando, mas jamais deixar de ser um ser afetivo e humano. Tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Compartilha, você sendo psicólogo, psicanalista ou não. Entender a mente, entender o nosso cérebro é essencial para a nossa qualidade de vida. Beijo no coração.